Você emagrece e depois engorda novamente e esse ciclo se repete. Esse é o famoso efeito sanfona, que não é um sinal de fracasso, sim uma forma natural do seu corpo tentar se proteger desse emagrecimento. O corpo entende esse processo de emagrecimento como uma agressão e vai se defender. E a ciência já sabe o porquê desse mecanismo. Eu sou a doutora Luísa Pereira Lima, especialista em tratamento de sobrepeso e obesidade aqui da Vert Clinic, e hoje eu vou te explicar por que manter o peso pode ser tão difícil e o que fazer para conseguir alcançar esse objetivo. Geralmente as pessoas buscam estratégias mágicas para perda de peso e sai cortando tudo. Corta doce, álcool, fritura, gordura, entra no ambiente restritivo em busca de um emagrecimento. Porém, o que acontece é que isso é insustentável. Vai chegar um momento que aquilo não vai conseguir ser mantido. E aí é o momento que o corpo vai lá e busca voltar para o peso anterior. É a nossa famosa mola, onde o corpo funciona exatamente como isso aqui. Eu parto lá de um peso inicial e eu aperto buscando emagrecer. Fiz isso com uma estratégia restritiva que eu não consigo levar adiante. No momento que eu cansar, eu volto. Então, muitos pacientes perguntam: o que eu faço? Qual é a melhor estratégia alimentar para perder peso? Os estudos já testaram isso e nenhuma estratégia padrão é melhor, superior uma em relação à outra. Jejum intermitente, low carb, cetogênica, comer de 3 em 3 horas, não jantar, não tomar café, o que realmente traz mais resultado? E a resposta é que nenhuma dessas estratégias alimentares padrão são melhores umas em relação às outras. O que de fato é superior e que não é surpresa é aquilo que é individualizado. Então, para eu chegar num emagrecimento de sucesso, eu tenho que entender que o caminho ele tem que ser prazeroso. É isso que vai fazer com que eu mantenha a minha mola apertada para o resto da minha vida. Cada vez que eu perco peso e eu reganho, a próxima se torna mais difícil, porque eu vou disfuncionando o meu metabolismo nesse meio do caminho. Então, muitas vezes as pessoas vêm com uma história de efeito sanfona lá no passado e isso impacta diretamente na tentativa nova de perda de peso. Portanto, o corpo entende o processo de emagrecimento como uma agressão e ele vai se defender. Ele vai buscar aumentar a fome, reduzir o gasto calórico, de forma que ele busque voltar aquela molinha lá para o máximo dela. Então, a sustentação do peso, a manutenção, eu sempre digo para os meus pacientes: imaginem aí uma escadinha rolante, que a escada está descendo e depois que eu cheguei lá no meu peso final e estou tentando manter, é como se eu estivesse tentando subir essa escada que desce. Eu estou o tempo inteiro trabalhando ativo para estar parado no mesmo lugar. Isso é sustentar o peso perdido. Não é uma coisa natural, é lutar contra mecanismos de defesa que o corpo tá lá com tudo acionado tentando te fazer voltar para o peso anterior. Quando a gente entende isso, que a obesidade ela é uma doença crônica, ela é uma doença inflamatória de baixo grau crônica, ou seja, eu vou ter que ter essa vigilância, esse acompanhamento ao longo de muito tempo, de forma que eu não permita esse efeito sanfona. Por isso que buscar estratégias imediatas, restritivas, onde eu enxergo que eu não vou conseguir levar aquilo adiante, nem começa, porque tu só vai disfuncionar ainda mais o teu metabolismo e lá na frente vai tornando o processo cada vez mais difícil. Você não precisa passar numa guerra o resto da vida com seu corpo. Buscar o tratamento do emagrecimento de forma sustentável é entender que tanto o sobrepeso quanto a obesidade são condições multifatoriais e que por isso a solução sustentável duradoura ela é multidisciplinar. É muito fácil para quem trata com emagrecimento colocar o paciente no ambiente restritivo, ele emagrece, parabéns, sucesso, e depois ele reganha. E aí ele fica com a sensação que a culpa é dele, que ele reganhou, ele não conseguiu sustentar. Mas é óbvio que ele não ia conseguir porque ninguém sustenta nenhuma estratégia restritiva. Então o objetivo tá em a gente achar um tratamento prazeroso, leve, equilibrado, com resultados rápidos. Isso não significa perder peso de forma temporária. O resultado rápido ele pode ser duradouro se ele for bem estruturado. Então aqui na Vert a gente busca entender esse tratamento como uma solução multidisciplinar, com acompanhamento médico, nutricional, com educador físico, dependendo dos casos, com acompanhamento psicológico, para realmente abraçar todos os fatores que envolvem essa condição. Se quiser começar a sua jornada de verdade, com um apoio, com uma equipe especializada, acolhedora, para essa molinha aqui nunca mais voltar, conte com a gente aqui da Vert.